Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Eu sei que você estava ansioso para assistir esse programa, porque esse tema é super importante e de cada 10 e-mails que a gente recebe, uns 5 são pessoas que estão sofrendo com ansiedade dentro da magia, aí faz os ritual, fica ansioso, se funciona, se não funciona, aí vê o celular, é a rede social, e estamos vivendo em tempos complicados. E hoje a gente trouxe um especialista para falar, que na verdade já é do Boteco, ele está aqui desde sempre, já nem vou apresentar porque ele já é daqui. Então eu vou apresentar os outros e a gente já vai sentar o pau, porque eu sei que vocês estão ansiosos para a gente começar. Diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa, para quem está no Brasil. Konnichiwa, estiver vendo à tarde, isso em outro horário. Eu estou ansioso para o episódio de hoje. Vamos ver o que o André vai falar. Diretamente do Reino das Pedras, Pedro Pavão. Salve, salve, meus amigos cristalinos. Quando eu vi o tema lá no grupo, eu já comecei a ficar ansioso. Qual pedra que eu vou separar para o dia? E aí eu lembrei, claro, que a apatita amarela é a pedra perfeita para trabalhar essa temática da ansiedade. Então, vamos que vamos. E diretamente dos reinos do paganismo, André Correia, que é o mais ansioso de todos aqui. Ele estava sem luz e o cara foi lá correndo pegar um celular porque ele falou que precisava vir assistir. Pois é, eu fiquei colocando pilha no grupo hoje a tarde inteira falando que eu estava ansioso para participar de hoje. Vim até com luz de lampião aqui para assistir, porque se não fosse ansiedade e magia, seria frustração e magia. Então hoje eu estou ansioso para ver o que vem pela frente. E para fazer, ele preparou uma palestrona. Seja muito bem-vindo, Luciano. Você já é da casa. Se você não conhece o Luciano ainda, pausa esse vídeo com tranquilidade, vai e assiste, porque ele já fez apresentações de aspectos psicológicos, já falou de alquimia de Pequeno Príncipe. Assim, ele está até a quarta, quinta ou sexta vez, eu já perdi a conta, ele já é aqui. A gente manda os convites e ele não vem para participar, mas ele é praticamente do boteco. Então, Luciano Guimarães, seja bem-vindo. A todos, todo mundo aí do meio que está acompanhando, né, vai acompanhar essa entrevista, e a gente falar, né, desse assunto que está tão em voga, que é a ansiedade, trazer isso para esse campo da magia. Fazendo uma breve apresentação, meu nome é Luciano Guimarães, eu sou psicólogo, e estou aí no meio, no secreto, e sempre procurando aprender com vocês. E agradeço o convite para a gente poder estar falando um pouquinho aí desse tema tão importante. Então, vamos lá, a casa é sua. Então vamos lá, ansiedade e magia. Antes de mais nada, é bom a gente fazer um esclarecimento, né, de que a psicologia, ela dialoga com tudo que pertence à subjetividade humana. Então, ela vai dialogar com a magia, ela vai dialogar com a religião, ela vai dialogar com a filosofia, naturalmente, enfim, tudo que faz parte da cultura, ela dialoga. Não necessariamente ela vai reconhecer, ela vai trazer para uma interpretação à luz, né, daquela vertente da psicologia e vai considerar aquilo, né, como algo que é importante dentro da poesia de cada ser humano, né, sem necessariamente entrar nas questões de transcendência, né. Então, por causa disso, ela consegue dialogar, né, com todos esses componentes da cultura humana, né. Isso é importante a gente ressaltar, né, para mostrar, né, essa amplitude, mas ao mesmo tempo alguns limites que precisam ser bem colocados, né. E, enfim, ansiedade é um tema que está muito em voga. O segundo slide aí vai mostrar para vocês, né, que hoje 68% dos brasileiros eles se sentem ansiosos, menos da metade busca ajuda. O nosso país é o líder mundial em caso de ansiedade. E hoje,
mundialmente falando, a ansiedade está cada vez mais causando afastamentos graves, adoecimentos, e uma terrível diminuição da capacidade do ser humano de ter uma vida satisfatória. Então, já é, né, e está se tornando cada vez mais um tema de preocupação mundial. Próximo slide. Bom, e aí, para a gente falar um pouquinho sobre isso, é interessante a gente voltar lá atrás e pensar que a vida, ela começou aí na Terra há mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Há 650 milhões de anos atrás, apareceram as primeiras criaturas multicelulares. 1,7 milhão, o cérebro humano moderno aparece. Então, se a gente olhar bem aí, a diferença nossa aí para os primeiros organismos unicelulares é de mais de 3 bilhões, né? Isso devia trazer para a gente um pouquinho de humildade, né? Quando se fala, por exemplo, em vacina, né? A gente olhar para esse povo aí e falar assim, olha, se a gente bagunçar a nossa vida, acabar a humanidade, a gente acabar com o planeta, tem uma turma aí que está bilhões de anos antes da gente e que continua aí e que vai continuar independente do que a gente fizer, né? A gente não está nesse topo, a gente não é essa coisa maravilhosa que muitas vezes a gente acha que não, né? A vida é algo muito maior, né, do que a gente consegue abarcar. Mas, bom, esse cérebro humano, que está aí em apenas, né, 1,7 milhões de anos, ele é uma coisinha pequenininha, né, que pesa aí mais ou menos 1,5 kg, mas ele tem aí mais de 100 bilhões de neurônios, ele ativa cada neurônio de 5 a 50 vezes por segundo, de modo que todas as ligações possíveis de neurônios é um número maior do que o número de átomos no universo. E apesar dele usar aí só 2% da massa corporal, ele é responsável por consumir de 20 a 25% de todo o oxigênio que a gente põe para dentro do corpo. Então, não é assim, né, uma senhora tecnologia, né, que o ser humano desenvolveu. E essa tecnologia toda, né, ela é dividida aí basicamente em 3 partes. A primeira é um cérebro que a gente chama de reptiliano, que é que tem as funções mais rápidas, né, que o cérebro trabalha, e que está muito ligado às questões de sobrevivência e às questões inconscientes. Um cérebro límbico, que vai estar aí no intermediário com a parte mais nova, que é o neocórtex, que é responsável, né, pela consciência e por todos os processos mais avançados que o ser humano é capaz de desenvolver. Passando para frente, esse cérebro, ele é projetado para praticamente fazer 3 coisas. Primeiro, criar diferenciações. Então, ele vai olhar o ambiente interno e vai categorizar as coisas que ele percebe ali no ambiente, de modo a que ele possa aprender, se desenvolver e, com isso, manter a estabilização, que é a segunda missão dele. E, por fim, com isso tudo, ele vai fazer aquilo que a psicanálise, né, vai dizer que é o princípio do prazer, que é tentar fazer com que o indivíduo se aproxime do prazer, se aproxime daquilo que é oportunidade e que ele evite a dor e as ameaças. Então, a gente se aproxima do prazer, a gente está sempre em busca do prazer e fugindo da dor. O cérebro é uma tecnologia que vai em busca, né, dessas 3 funções. Considerando que a gente está num ambiente que, por mais que ele crie diferenciações, não é tão diferenciado, só o ato da gente respirar
significa que a gente precisa do ambiente, o fato da gente engolir alguma coisa, né, o fato da gente excretar alguma coisa. A estabilização, ela mantém estabilização, mas o ambiente o tempo inteiro está indo contra isso, porque faz frio, faz calor, né, existem ambientes que você anda com mais dificuldade, com menos dificuldade, e enfim, sobre o prazer e a dor, né, por mais que o cérebro tente criar as estratégias dele, é inevitável que a gente encontre, né, com o sofrimento. Continuando. Bom, quando o cérebro ele percebe uma ameaça, né, essas 3 funções elas são feitas para são estratégias de sobrevivência. Ele vai agir de 3 formas. Ele vai nos determinar para que a gente possa responder a uma ameaça de 3 maneiras. Ou a gente vai enfrentar aquela ameaça, ou a gente vai fugir daquela ameaça, ou a gente vai simplesmente congelar. Isso não é a última estratégia não é uma estratégia que nós mamíferos usamos tanto, não. Ela é uma estratégia mais dos répteis, por exemplo. Né? A gente vê muito cobras, lagartixa, por exemplo, né? Ela às vezes usa dessa paralisação, desse congelamento para simular às vezes um estado de morte e fugir ali da ameaça. Mas o congelamento ele também pode ocorrer com o ser humano e com outros mamíferos, com outros animais, quando aquilo que ameaça a integridade do organismo é superior à capacidade do organismo de optar pela luta ou pela fuga. Então, ele simplesmente congela. De certa forma, vamos dizer assim, ele buga. Continuando. Só para vocês terem uma ideia de como a coisa funciona, né? Sem entrar em muitos detalhes. Mas você vê uma imagem como essa aí, né? 2 olhinhos ali no meio de uma areia, ou então se você vê um graveto e você não sabe o que é bem aquilo, você está andando. Antes de você processar o que pode ser aquilo, o tálamo, que é uma dessas estruturas do cérebro, ele imediatamente fala com o restante de todo o sistema, acorda. O tronco cerebral já vai liberar a norepinefrina, que é uma dos neurotransmissores que dá aquela acordada. O hipotálamo ativa a glândula pituitária, sinaliza as glândulas adrenais, libera adrenalina, cortisol e, puf, tudo a gente vira uma árvore de Natal. O cérebro acende completamente. Enquanto isso tudo está acontecendo, rapidamente, você imediatamente tem aquele sobressalto, você dá um passo para trás, você toma aquele susto, até que o córtex pré-frontal, que teve sua atividade diminuída, porque a gente não está precisando de poesia, a gente não está precisando de raciocínio lógico, raciocínio abstrato naquele momento, até ele conseguir fazer uma análise ali se aquilo é uma ameaça ou não, né, confrontando com outras partes do cérebro. O sistema nervoso, né, simpático, e a hipotálamo, hipófise adrenal, que é um sistema também que libera substâncias para ligar, né, para nos colocar nessa prontidão, ela faz aí a amígdala, que é outro ponto ali, outro órgão dentro do cérebro, se concentrar em tudo que é hostil, ativa medo, ativa agressividade, aquela imagem é mandada para o hipocampo, o hipocampo vai avaliar se aquela imagem que a gente está enxergando está ligada a alguma coisa na nossa memória, que tenha ligação com alguma coisa hostil. Enquanto isso está tudo acontecendo, você toma aquele susto, você anda para trás, você fica ali de alerta, até você perceber se aquilo é uma ameaça ou não. Isso acontece automaticamente, isso está para além da nossa consciência, né? Um sistema de defesa muito ligado a essas partes mais ancestrais do nosso cérebro. Continuando. Bom, o que isso quer dizer?
que toda vez que a gente sente uma ameaça, toda vez que a gente sente alguma coisa que pode, de alguma forma, nos causar dano, vai ativar todo esse mecanismo de alerta no cérebro, independente da nossa vontade, independente da nossa, do nosso desejo. E o cérebro vai registrar isso. E o cérebro, ele tem uma característica que é muito importante a gente falar, é que ele é uma tecnologia que é naturalmente designada, né, para registrar o que é negativo, aquilo que é ameaçador, aquilo que é ruim. Então, há uma predisposição neuronal para que os registros que a gente faça sejam sempre das ameaças. Isso é muito natural, porque a ameaça é o que faz, né, tudo aquilo que causa sofrimento, tudo aquilo que causa alguma ameaça à integridade do indivíduo, é o que faz com que ele aprenda e sobreviva. Consequentemente, o cérebro, ele gosta da má notícia. Ele está predisposto à má notícia. Então, ele é meio como o Ranzinza lá do Smurfs, né, ou como o Hard, né, aquela hiena lá daquele desenho lá, né, que está sempre negativo, sempre pensa numa coisa que vai dar errado, sempre está, puxa, olha e tal. O cérebro, ele é, sabe, aquela tiazinha que gosta daquilo que dá errado, né, de sempre considerar essa questão. Então, isso é da nossa natureza, é da natureza do animal. Continuando. Bom, então é como se a gente tivesse dentro da gente, à medida que a gente vai se desenvolvendo, o indivíduo, e no caso aqui o ser humano, ele vai desenvolver uma espécie de um radar. Ele está sempre presente, muitas vezes abaixo, no nível abaixo da consciência, mas esse radar, ele está sempre procurando alguma ameaça. Ele fica ali de uma forma subliminar. Isso também é algo natural, é algo que a gente nasce com isso e é essencial para a nossa sobrevivência. Era mais no passado, né, mas é algo que ainda está presente, né, no nosso organismo. Mais um. O que é esse radar? Esse radar, essa coisa que fica, né, sempre procurando ali uma ameaça, é a ansiedade. A ansiedade, ela é algo que vai sendo desenvolvido à medida, né, que o ser humano vai crescendo, e ela vai se somar às 5 emoções básicas que a gente nasce com ela. Alguns autores vão falar de 7 e tudo, mas, em geral, né, nós podemos falar do medo, da alegria, da tristeza, da raiva e do nojo. Né, aquele filme lá, Divertidamente, vai muito mostrar isso, né, essas primeiras, que a gente chama de emoções. Por que emoções? Porque a gente nasce com elas. Elas não são elementos da cultura, elas são elementos biológicos. A cultura, depois, vai nos fazer desenvolver sentimentos. O amor, a compaixão, a inveja, o orgulho, entre outros. A ansiedade, ela tem um componente que é biológico, que é esse radarzinho, que está sempre ali ligando as coisas, olhando, vigiando o ambiente, procurando alguma ameaça e vendo as situações de oportunidade. E a gente vai ver que a ansiedade, ela também vai ter um componente que é cultural, que pode se transformar num elemento patológico ou não. Deixa eu passar mais uma. Que é o quê? O que a ansiedade faz? Esse ponto eu queria destacar porque ele vai ser muito importante quando a gente tratar das questões ligadas à magia. A ansiedade, ela faz com que a gente crie
uma espécie de um simulador. Esse simulador, ele é um instrumento da nossa psique que vai ficar projetando cenários. Então, sempre que a gente está numa situação, esse simulador já projetou o que ali pode ter de ameaçador e o que pode ter de oportunidade. Lembrando que aquela era a terceira função do cérebro, né? Buscar as oportunidades, né? E fugir das ameaças. A ansiedade vai fazer isso, ela vai nos proporcionar esse simulador para a gente ter essa condição de planejar, né, o que a gente quer fazer, os nossos projetos, né? Ele não é ruim, ele é importante. Se a gente não tivesse esse simulador, a gente não conseguiria fazer projetos a longo prazo. A gente não conseguiria viver o princípio da realidade, que é uma extensão, né, um desenvolvimento do princípio do prazer, que é onde eu consigo evitar, né, eu consigo postergar a fruição de um prazer, porque eu projeto ele mais à frente e eu consigo segurar aquela excitação, para que essa excitação, mesmo que eu tenha que viver um processo no qual eu não esteja vivendo uma situação prazerosa, mas eu estou com vistas a que aquele processo que eu estou vivendo, ele vai me gerar alguma coisa recompensadora no futuro. Então, esse simulador, ele faz parte, né, da condição humana, especialmente ligada ao processo humano, né, que é o processo em que existe a consciência. Mais um. Bom, aqui eu vou fazer uma outra leitura, aí uma leitura saindo um pouco, né, da neurociência e passando por uma leitura bioenergética da ansiedade. A bioenergética, como a Gestalt terapia, elas vieram para fazer um caminho diferente daquela que foi feita, por exemplo, pela psicanálise, onde você vai olhar a questão psíquica, questões psíquicas que estão influindo no corpo, ou de alguma forma ali na realidade daquela pessoa. A bioenergética, ela vai dizer que tudo que está inscrito na psique, de alguma forma, se manifesta no corpo. Ela diminui, né, essa divisão didática que a gente faz entre mente e corpo, psique e corpo. Na verdade, é uma coisa só. E aí, ela vai dizer que toda energia, tá, que a gente pode chamar da libido, da energia, enfim, tudo isso que cria a excitação, quando ela vai da periferia do organismo para o centro, do ambiente para o centro, ela cria carga. Então, um estímulo externo faz com que a gente crie carga dentro do organismo. Essa carga, ela é sentida como desprazer. Desprazer não necessariamente como uma coisa ruim, mas desprazer como algo que não é o prazer. E essa carga, nesse movimento de carga, depois há um movimento do centro para a periferia. E quando a gente vai do centro para a periferia, né, no slide até está errado ali, não é carga, é descarga. Então há uma descarga, e toda descarga é sentida como prazer. Aí está um desenho, né, de um organismo unicelular, porque no organismo unicelular, isso ocorre dentro só do princípio do prazer. Na mesma hora que ele se carrega, ele ao mesmo tempo ele descarrega. Por isso que aquele, por exemplo, movimento dos pseudópodes, né, de uma ameba, por exemplo, ela é proporcional
a excitação que ela recebe. Ela não consegue controlar isso. Se ela se excita, imediatamente ela se projeta. Seja para ela consumir alguma coisa, seja para ela se dividir e formar, né, outros 2 organismos. Mais um slide. Bom, no nosso caso, entre o centro e a periferia do nosso organismo, existe algo muito importante, que é a musculatura. Sem a musculatura, o ser humano, os animais de um modo geral, mas especialmente o ser humano, porque ele, né, detém a consciência, ele não conseguiria viver no princípio da realidade. Considerando que o princípio da realidade é a possibilidade que temos de não descarregar imediatamente a nossa energia numa excitação, pensando em algo futuro, e um ser unicelular não consegue fazer isso, nós conseguimos porque a gente tem musculatura. E quando a gente pensa sobre isso, aí que a gente diminui ainda mais a distância entre o psíquico e entre o físico, entre o corporal, porque isso vai se manifestar fisicamente. É a musculatura que nos permite viver o princípio da realidade, junto com o aparelho psíquico que o ser humano tem. Essa musculatura, quando ela, de alguma forma, a carga que ela puxa, né, a carga que ela carrega, quando essa carga ela não consegue ser descarregada, quando de alguma forma ela vai ser bloqueada ou essa carga vai ser insuficiente, o indivíduo não consegue liberar essa carga e, consequentemente, ele vai correr o risco de que parte da sua musculatura vai tensionar, vai se transformar em uma tensão crônica. Essa tensão muitas vezes vai fugir da consciência e aquilo vai ficar lá como um trauma, que é um trauma físico-psíquico. E isso pode ocorrer por várias razões, né? Mas muitas vezes isso vai ocorrer por causa do trauma mesmo, um trauma infantil, somente os traumas que vão acontecer, né, na infância e na adolescência, mas eles podem ocorrer em outros momentos, mas de uma forma em que o organismo não consegue descarregar. Quando ele não consegue descarregar, ele cronifica aquela dor, aquilo vai criar situações de espasmos musculares, e isso é a ansiedade. Quando ele sente que vai haver a descarga, ele sente aquilo como ansiedade. Por quê? Porque aquilo ameaça o ego. O ego que nada mais é do que um grande controlador, né, desses nossos princípios conscientes, e que quando ele não consegue descarregar, ele sente aquilo como ameaça ao seu próprio, à sua própria existência. Então, tudo aquilo que ameace o ego dessa forma é sentido como ansiedade. É algo que não permite uma descarga daquilo que foi anteriormente carregado por um processo de excitação. E a vida é isso. A vida é esse ritmo, esse momento em que se carrega, em que se descarrega. É um fluxo. Ele vai e volta. Esse é o movimento da vida. A vida é movimento. A morte, em geral, o que está morto está parado. Então, sentir esse movimento e há um fluxo, há um ritmo, isso é vida, isso é saúde. Toda vez que há um bloqueio nisso, existe a ansiedade. Essa ansiedade ela vai se manifestar de diversas formas, ela pode apresentar diversos sintomas. Então, por exemplo, você pode ter uma pessoa que no momento de ansiedade, quando a ansiedade fica muito alta, essa ansiedade que é patológica, ela vai criar essa ansiedade ela vai criar, por exemplo, uma crise
temperatura. Então, a pessoa, por exemplo, está numa temperatura normal, mas ela sente que ela está tendo uma crise de hipotermia. Ou ela pode ter o contrário, ela pode ter uma síndrome de sudorese e como se ela estivesse tendo um calor absurdo, podendo levar até um processo de convulsão. Ela pode sentir um medo irracional, desenvolver uma fobia. O que é uma fobia? Uma fobia é um medo que não se justifica. Então, uma pessoa, por exemplo, que tem medo de cachorro, isso é um medo, é um justificável. Mas ele, às vezes, vai ter medo de um cachorro de pelúcia. Então, esse é um medo irracional, então é uma fobia. A ansiedade é como componente de uma série de outros transtornos. A ansiedade que pode interferir no funcionamento do organismo e causar outros quadros de transtornos mentais e de uma série de disfunções no organismo, né, dentro dessa ideia de que o psíquico e o físico estão ligados, né, o tempo inteiro. Então, a ansiedade, nesse ponto, né, quando ela fica patológica, ela te desregula. Ela te tira a possibilidade de interpretar a realidade como ela se apresenta. Ela vai te colocar simplesmente o tempo inteiro no simulador, aquele simulador que a gente falou lá atrás. Enquanto antes era um simulador em que eu estou aqui no presente e eu consigo usar o simulador para fazer projeções, para fazer planos, a ansiedade me faz sair do presente e me enfia dentro do simulador e eu fico só lá. E nesse mecanismo, né, de disfunção, tudo aquilo que vem dessa simulação é sempre algo que não está acontecendo ou que não está acontecendo da forma como eu estou percebendo. Então, é um grande desregulador, né, do nosso funcionamento dentro do ambiente. Pode passar mais um. A Gestalt terapia, ela tenta, né, fazer uma união entre o que a psicanálise desenvolveu, aliando, né, a essas questões de trabalho corporal. Então, se a psicanálise é um movimento de cima para baixo, da psique para o corpo, a Gestalt, em alguns momentos, ela vai tentar criar um outro mecanismo. Olha, você vai olhar de cima para baixo, mas também você vai fazer, como a bioenergética diz, você vai olhar do sintoma, né, da tensão, da questão física para atingir a psique. E aí o Fritz Perls, né, que é o criador da Gestalt, ele falava muito, né, a Gestalt, o que é a Gestalt? Né? A Gestalt terapia vem da Gestalt, que era ligada às questões ligadas ao design, né, ligadas às figuras, ligada à arte, a questão de figura-fundo, como a gente vê nessa imagem ali. Dependendo do que você coloca como fundo, a imagem, em primeiro plano, vai modificar. Então, se eu olho a parte branca como fundo, aparece uma taça. Se eu coloco a parte preta como fundo, eu tenho dois rostos se olhando. Então, essa questão da figura-fundo, isso foi transformado em conceitos psicológicos e foi desenvolvida a Gestalt terapia, que é a ideia de que você sempre tem que complementar um círculo, sempre tem que complementar uma mandala. Né? O que é a Gestalt? A Gestalt é o círculo completo. Então, toda vez que você completa esse movimento do círculo, a Gestalt se completa, ela deixa de existir e surgem novas Gestalts. É um pouco parecido com aquilo que a gente falou do carga e descarga. Para todo movimento que se cria uma carga, esse movimento tem que ser descarregado, ou ele vai gerar uma tensão, ele vai gerar uma neurose, né, em termos que a Gestalt usa, da neurose. O Fritz Perls, que é o criador da Gestalt, ele vai considerar a ansiedade pode ser verificada e, de alguma forma, tratada através de uma análise dos maus hábitos respiratórios. Então, pela respiração, a gente consegue detectar a ansiedade
E através da respiração, a gente pode se livrar dela, ou pelo menos ela vai contribuir para que a gente possa cuidar dela. Por isso que muitas vezes uma pessoa faz análise durante um tempo e não melhora, e aí vai fazer yoga e aprende pranayama e tudo, e de uma hora para outra ela não está sentindo mais aquela ansiedade, não está sentindo angústia. Porque naquele momento aquele trabalho corporal fez com que ela ressignificasse o trauma que causava a ansiedade, aquela energia que estava represada, de alguma forma ela é liberada. O Stephen Tobin, que é um grande expoente, né, da Gestalt, ele vai falar disso, né? Ele vai dizer: a supressão de emoções dolorosas e irresistíveis desde a infância, através do retesamento crônico de sua musculatura lisa e estriada, aquilo que a gente falou, inibindo a respiração, resulta em um amortecimento da capacidade de sentir e expressar. Sentimentos são tornados inconscientes, desligam-se do corpo. A excitação emocional vira dor física, tensão e ansiedade. Então, tudo isso está aí. E o que acontece? Quando você desenvolve esse mecanismo, é um mecanismo de defesa, é alguma coisa que a gente não dá conta, se transforma em tensão, vira dor, vira ansiedade, há sempre uma limitação do prazer. Você se carrega menos a partir disso que ficou represado, a sua capacidade de se carregar novamente, ela fica limitada. Consequentemente, a sua capacidade de sentir prazer, ela também se torna limitada. Você passa a ter uma vida aquém daquilo que seria o saudável. Podemos passar mais um? Bom, a neurociência, ela vai dizer, especialmente nesse livro aqui, que é um livro que eu recomendo, chama-se O Cérebro de Buda, que é um estudo de 2 neurocientistas, onde eles vão mostrar que a neurociência moderna começou a provar coisas que Buda falava, né, há mais de 2.000 anos atrás. E uma coisa que era falado, né, é que todo sofrimento humano ele é causado por 3 elementos. Primeiro, pela ganância. A ganância é a exacerbação de agarrar oportunidades ou de agarrar o prazer. O ódio, que é a aversão aos obstáculos. Então, é justamente quando a gente não quer postergar o prazer, a gente não quer, né, trabalhar a nossa vida, às vezes postergando aquela situação para recebê-la mais tarde. A gente quer aquilo naquele momento, a gente quer viver o princípio do prazer em sua integralidade, o que é impossível. E a ilusão, que é você se apegar à ignorância. É a dificuldade de que a gente aceitar as coisas como são. E isso está muito ligado a todo esse processo ansioso que favorece que a gente incorra em um desses 3 vícios ou nos 3. Continuando. A partir disso, quando a gente cai nesses 3 vícios, a gente começa a viver naquele simulador, e esse simulador, ele faz com que a gente viva crenças, a gente crie crenças, que não são aquilo que está no real. E aí o Rick Hanson, ele vai dizer que as crenças, elas são as grades de uma cela invisível, que o prendem a uma vida menor do que se poderia ter verdadeiramente. Então, a ansiedade, ela nos leva a incorrer naqueles 3 vícios, e naqueles 3 vícios a gente vai criar um mundo próprio dentro daquele nosso simulador, e a gente vai aceitar aquele mundo, seja ele o paraíso, seja ele o inferno, enfim, como se o universo fosse simplesmente aquilo que a gente consegue viver dentro do simulador. Continuando.
Eu cito novamente o Rick, né, sobre essa questão das crenças, e essa frase dele me lembrou uma que eu acho muito interessante, que é do Campbell, que ele vai dizer: ao escolher o seu Deus, você escolhe como você olha para o universo. O meu xamã, Adriano Bitarães, ele resumiu essa frase, que ele usa muito e diz: quem escolhe seus deuses, escolhe seus guias. Então, se eu estou vivendo dentro de um simulador, se eu estou vivendo dentro dessa realidade que a minha ansiedade criou, numa ansiedade onde existe ganância, ódio e ilusão, eu vou criar, né, as minhas crenças, e essas crenças elas vão limitar a minha percepção do que é a realidade. Consequentemente, vai limitar a minha capacidade de aprendizado. Consequentemente, ela vai limitar a minha possibilidade de me abrir às experiências que a vida me apresenta, de interpretá-las, de elaborá-las, de integrá-las ou não, né, de fechar as gestalts, né, fechar os círculos, as mandalas saudáveis de uma vida plena. Continuando. Bom, o que o Buda dizia sobre esses 3 vícios? Ele vai falar que existe uma seta, que essa seta nenhum de nós consegue fugir dela, que é a seta do sofrimento. O sofrimento, ele é uma condição da vida como um todo, da vida humana também. Ele, muitas vezes não, ele sempre em algum momento vai nos atingir. É inevitável o sofrimento. Então essa seta primária, ela a gente não consegue fugir dela. Mas qual que é o problema? E é onde entra essa questão do nosso simulador, que virou uma coisa bagunçada, uma coisa doentia. É que a gente é acertado pela seta primária, mas a gente passa a desenvolver setas que não existem, na verdade. São as setas secundárias, que são justamente essas projeções que a gente faz na vida, quando a gente está dentro do simulador. Então tem uma piada, eu acho que vocês já devem ter ouvido, né, que é muito comum, mas que é muito sábia, que é daquela situação do sujeito estar ali dirigindo e, paf, fura o pneu. Ele para no acostamento, vai lá, abre o porta-mala, e aí ele verifica que o carro está sem o macaco. E aí ele, nossa, e agora? Como é que eu faço para trocar esse pneu? Mas ele olha lá na frente, ele vê um posto de gasolina, né, alguns quilômetros na frente, ele fala assim, bom, vou lá deve ter um macaco, vou pedir um macaco emprestado e tal. E ele começa a andar. Mas no que ele começa a andar, ele começa a se perguntar, nossa, mas será que eles têm mesmo um macaco? Nós, se não tiver, e agora, como é que eu faço? Será que eu vou conseguir alguém que vai me emprestar esse macaco e tal? Ele nem chegou lá, mas ele já começa a pensar nisso tudo. Ele anda mais um pouco e fala assim, não, mas se eu chegar lá e aquele dono do posto não me emprestar o macaco? E se ele fizer uma sacanagem comigo? E ele já está se enervando. Nisso que eu estou contando, tudo aquilo que eu falei lá no início, daquelas partes do cérebro que vão ativando, as ameaças, aquela coisa, e libera adrenalina e cortisol, aquela coisa, tudo isso já está acontecendo. O cérebro reptiliano, ele não está ali ligado que você está só projetando, não. Ele já começa a liberar aquela confusão toda no nosso organismo. Aí você anda mais um pouco e fala assim, poxa, esse sujeito, ele não vai me emprestar, ou então ele vai me cobrar, ele vai querer que eu dou dinheiro para ele vai me cobrar um absurdo, esse cara é um sacana, é um safado, esse sujeito devia ir para o inferno, eu vou meter nele a mão, e você vai, no final ele chega lá no posto, o dono do posto vira para ele e fala assim, bom dia, ele fala, se você quiser, você pega esse macaco, vai você com ele para o inferno e tal, e estoura com o sujeito, não tinha acontecido nada. O cara disse bom dia. Mas nesses 2, 3, 4 quilômetros que ele andou, ele viveu um inferno dentro do simulador. Ele mandou cortisol, liberou adrenalina, ficou nervoso, ficou tenso, viveu a ansiedade no máximo.
uma coisa que não estava acontecendo. Isso não é contado, a gente conta isso com piada, mas isso acontece o tempo inteiro. Muitas vezes a gente está vivendo a maior parte da nossa vida nesse simulador, e com esse componente, que é causado pelos vícios da ganância, né, do ódio, da ilusão, que é causado por esse excitamento não natural, que sobrecarrega o sistema cerebral, né, o sistema nervoso, e que faz com que a gente crie simulações, e essas simulações são cada vez mais negativas, mais ameaçadoras, porque o cérebro já tem essa propensão. E a gente vai estimulando e isso vai se transformando numa bola de neve até a ansiedade tomando níveis ainda cada vez mais avançados. Continuando. Esse momento que eu falei do cara, né, saindo ali do carro até chegar lá no posto e criar aquela confusão toda, ele está fazendo essa ativação ali do sistema nervoso simpático, né, que está fazendo todo esse processo, né, essa amígdala cerebral, ela vai ficando mais reativa, então a ansiedade, que era uma ansiedade estado, pode virar uma ansiedade traço. A amígdala cerebral, ela tem uma questão que ela faz a formação de memórias implícitas. O que são memórias implícitas? São memórias que vão ficar no nível subconsciente e tem um caráter mais subjetivo. Se ela for muito ativada, essas memórias, elas são sempre baseadas em medo. Por isso aquela questão, às vezes, da formação da fobia. Porque eu olho para alguma coisa e aquilo ali imediatamente traz um medo, mas eu não sei de onde ele vem. O esgotamento do hipocampo. O hipocampo, entre outras coisas, né, ele é importante para a formação de memórias explícitas, ou seja, as memórias do que realmente está acontecendo. E outra coisa, o hipocampo é uma das partes do cérebro principal que pode criar novos neurônios. Então, quando ela fica esgotada, você vai ter uma dificuldade de trabalhar, entre outras coisas, com imagens. Né? E isso vai ser muito importante a gente falar quando a gente chegar mais ao final. O esgotamento da norepinefrina, né? Que é um dos neurotransmissores que, quando ele está esgotado, ele é muito produzido, ele acaba depois se esgotando, você desenvolve aquela sensação de vazio, de apatia, dificuldade de concentração, e quando ela vai também se esgotando, ela vai influir na dopamina e na serotonina. Consequentemente, você tem uma diminuição da sua capacidade de sentir prazer, você pode ter distúrbios de humor, e aí é onde a ansiedade, muitas vezes, ela está estritamente ligada com os processos depressivos. Às vezes, você até nem sabe onde que se originou, e elas ali andam juntas. Até para você dar um diagnóstico, você tem que ir com muito cuidado, porque os processos não são separados, né? Muitas vezes um está influenciando o outro. Isso tudo aí está acontecendo com o sujeito lá que foi lá, pediu um macaco emprestado. Seguindo. Bom, e aí, o que o Rick Hanson vai falar? Que o Buda, ele pregava, então, 3 coisas, né? Aqui ele vai fazer um resumão, para lutar contra aqueles 3 vícios. O primeiro é o desenvolvimento do que ele chamava de virtude. Virtude como controle, né, das nossas atitudes, das nossas palavras, pensamentos e emoções, com um propósito. Que quando a gente vive todos esses processos, a gente está em busca de gerar o bem e de evitar o dano para nós e para os outros. Está ligado à função cerebral de controle, que justamente trabalha estímulos e inibições. A segunda, a atenção plena, que a Gestalt vai chamar de awareness, presença, né? Hoje fala muito do estado de flow, que é essa capacidade de usar a atenção
no mundo interior e ao mundo exterior ao mesmo tempo. É quando você realmente está no momento presente. Você não está ali no simulador. Você tem que sair de lá. Você usa o simulador, ele nunca deixa de estar. Mas você faz isso de um lugar de presença. E a atenção plena, a awareness, muitas vezes é identificada, e mesmo que ela não seja identificada, mas ela é pré-condição do estado alterado de consciência, que é essencial aos processos mágicos. E a sabedoria, que nada mais é do que o bom senso, que é você ter a possibilidade de distinguir o que atrapalha e do que ajuda. Descobrir as causas do sofrimento e acabar com ele. A função cerebral é justamente aquela questão lá atrás que eu falei, da seleção e escolha que o cérebro faz. Mais um. Bom, eu falei disso tudo. E aí você já pode estar se perguntando assim, tá, mas e a magia? Né? Em que isso vai trazer, né, para as questões da magia? E aí eu vou citar, né, o professor Robson aqui, justamente no curso dele de Cabalá para Magistas, né, o curso básico, porque ele fala em um determinado momento que existe uma consciência espiritual e existe uma consciência ordinária. E existe uma barreira, né? A Maxon Ashore, não sei se eu estou pronunciando certo, mas existe essa barreira que nos impede de uma comunicação mais profunda com a consciência espiritual. E quando o Robson ele vai falar um pouco sobre como que a gente elimina, né, ou enfraquece, vai enfraquecendo essa barreira e vai, então, conseguindo se conectar com essa consciência espiritual, ele vai dizer que a busca pelo aprofundamento da experiência real é a raiz da experiência espiritual. Então, só por essa frase do Robson, eu acho que já fica claro de como que a ansiedade ela vai impedir ou ela vai mal direcionar um processo mágico. Por quê? Porque eu não consigo realizar um ato mágico se eu não estiver na experiência real. Então, eu não posso estar no simulador. Porque se eu estiver no simulador, eu estou fora da experiência real. Eu estou aquém, inclusive, da consciência ordinária. Eu estou num lugar que foi criado por um elemento patológico desenvolvido em razão da minha ansiedade, onde eu criei um mundo, onde esse mundo está cheio de ameaças inexistentes, ameaças que eu interpreto, às vezes, de uma forma superlativa, e onde está povoada de crenças que eu criei em função desse processo patológico de uma energia que está represada em mim, que eu não consegui liberá-la e que criou essa confusão toda. Então, a ansiedade, ela vai impedir esse aprofundamento da experiência real. Então, consequentemente, o ato da magia, no mínimo, ele vai produzir, em algum grau, efeitos indesejados, porque ele vai ser contaminado por aquilo que eu impregno nele desse simulador que é ilusório, né? Que, na verdade, ele não... A realidade que ele cria, ela, na verdade, ela não existe. Continuando. E aí, passando, né, citando agora o Marcelo, o Marcelo sempre falou das questões ligadas à visualização, inclusive uma frase própria, né, muito cara ao Marcelo, é que a visualização é uma flexão de braço da magia.
E o que acontece? Quando eu estou ansioso, eu vou ter uma dificuldade de produzir visualização. Isso, inclusive, é uma questão fisiológica, como eu falei ali, por exemplo, entre outras coisas, o esgotamento, né, a disfunção do hipocampo. Então, para que eu possa formar imagens e que essas visualizações eu consiga atingir o grau, né, de uma certa pureza que elas precisam, eu não consigo fazer isso se eu tiver dentro ali do simulador e sobre o efeito da ansiedade. A ansiedade vai interferir naquela visualização. Consequentemente, toda a imagem que eu gerar, ela vai ser sempre carregada por esse sentimento. Por mais bonito que eu crie uma imagem, ali nela sempre vai ter alguma coisa de um medo, né, de alguma coisa que não está bem formada, de alguma agressão, de uma saída desse lugar de presença para uma simulação. Eu não vou conseguir fazer o exercício de uma forma correta. Ele vai estar sempre impregnado por essas questões ligadas à visualização. Sendo a visualização a fantasia, né, o que ela é? Ela é uma imaginação produtiva, né, criação de imagens mentais pela vontade. Então, se ela está ali impregnada, em vez de ela me ajudar, ela vai me atrapalhar, ela vai, talvez, fomentar, ela vai aprofundar aquele estado de ansiedade e não fazer o contrário. Então, nesse ponto, é importante que se cuide da ansiedade como um pré-requisito para os exercícios, para os rituais ligados à magia. Além disso, é importante citar que a ansiedade, ela nos traz uma dificuldade de foco, porque como a gente está no simulador, a gente não consegue focar na experiência presente. Então, a gente se distrai o tempo inteiro, porque o tempo inteiro estão havendo aquelas ativações, né, dentro do sistema nervoso, e essas ativações elas vão sempre nos prejudicando. Dificuldade de atingir um estado alterado de consciência, né? É impossível que eu faça isso se eu estou num estado patológico de consciência. E uma frase também que é muito cara ao Marcelo, né, que é a conexão com a luz astral. Como que eu vou me conectar com algo sutil, mas algo que para magia é algo dado, né, algo que existe, se eu estou tentando me conectar através de uma realidade que, na verdade, não existe, que está toda impregnada, né, de toda essa carga, de tudo isso que não existe, de todos esses vícios, né, de ganância, ódio e ilusão. Seguindo. Bom, falando um pouquinho, então, esses são os cenários, e essa é o ponto, né, o ponto principal da questão da magia, né, de como isso afeta todo tipo de procedimento mágico. Bom, mas como que a gente vai resolver isso? Eu estou ansioso, eu sinto essa ansiedade, eu estou vivendo, percebo que eu estou vivendo nesse simulador. Bom, antes de mais nada, como praticamente todas as correntes da psicologia falam, a primeira coisa que eu faço para que eu possa transformar algo é que eu aceite a situação presente. Então, se eu sou ansioso, se eu estou ansioso, a primeira coisa é que eu aceite. Olha, eu estou assim. Isso está acontecendo. Só de você fazer isso, você de alguma forma deu um passo atrás no simulador para voltar para o estado de presença. Quando você sente, né, quando você aceita o que você está sentindo, o que você está pensando, como você está existindo, automaticamente você abre um campo para que aquilo te transforme. E existem
umas técnicas que a gente pode trazer que vão nos ajudar nisso. Eu falei muito, né, do sistema nervoso simpático. O sistema nervoso simpático é aquela parte que trabalha justamente essa ativação. Ela vai sempre nos colocar ali em alerta e que nos coloca em movimento, né, vamos dizer assim, prontos para ação, ou prontos para fuga, né. O sistema nervoso parasimpático, ele é o contrário, ele é aquele que vai nos deixar relaxados, é aquele que vai nos deixar mais no estado meditativo, ele é essencial, né, para os processos, por exemplo, de meditação, e ele precisa ser, de alguma forma, trazido de volta, né, ao equilíbrio. O correto é que o simpático e o parasimpático trabalhassem sempre em consonância, em ritmo. Né? A gente que fica muito ativando o simpático e, com isso, a gente vai, de certa forma, lesionando o parasimpático. Uma das coisas que ativa o sistema nervoso parasimpático é a inspiração extensa. Né? Isso já virou quase que um lugar comum. Né? Toda inspiração extensa você já traz, né, essa ativação do parasimpático que vai agir para trazer uma calmaria e um local mais de presença. Curiosamente, os lábios possuem uma série de conectores, né, de sensores ligados ao sistema parasimpático. Então, às vezes, é um exercício interessante o toque nos lábios. Você toca e, de alguma forma, também você está ativando esse sistema. Exercícios de consciência corporal. E aqui eu sugiro, para quem quiser se aprofundar, pesquisar, por exemplo, os exercícios de bioenergética, os exercícios de grounding, por exemplo, parte, né, que é os exercícios de aterramento, de contato das pernas com a terra, de sentir a base, né, sobre a qual a gente se erige. A gente tem que pensar que o ser humano, ele é um animal ereto. Isso não é à toa. Se nós não fôssemos um animal ereto, nós provavelmente não desenvolveríamos a consciência. A consciência ela ocorreu porque em algum momento a gente conseguiu se erigir. Consequentemente, as pernas nos animais quadrúpedes, né, isso é dividido, a questão de base, ela ficou muito forte para nós, dos nossos quadris, nas nossas pernas, nos nossos pés. E às vezes a gente perde, especialmente, essa consciência corporal. A gente fica muito no mental, no superior, e a gente esquece, né, de toda a inteligência sensorial que ocorre do abdômen para baixo. A consciência corporal vai trazer isso. Outra questão da geração de imagens, e aí é um exercício muito interessante, é muito parecido com o que o Marcelo fala dos exercícios de visualização, que é você tentar visualizar uma imagem positiva e tentar acoplar a essa imagem um bom sentimento. Então, não é só a imagem em si. Eu imagino, o que é? É uma praia, ou é uma montanha, ou é um lago. Mas na hora que eu consigo trazer essa imagem, eu tenho que tentar acoplar a essa imagem o sentimento de bem-estar, de calmaria, ou de força. Aí cada um trabalha da forma como desejar. Mas quando você consegue acoplar uma coisa na outra, você automaticamente consegue fazer com que o sistema nervoso parasimpático te ajude. E, por fim, a meditação. Meditação que antes era vista, né, sempre como uma coisa muito mística, mas que hoje a neurociência já explicitou, já provou, existem estudos e mais estudos, mostrando todos os benefícios biológicos, físicos, né, todos os processos físicos que são melhorados através de um processo de meditação. E aí existem, né, várias técnicas, eu acho que é muito você buscar a técnica que mais combine com você, que mais diga sentido a você, entendendo que meditação não é calar os pensamentos. Meditação é você conseguir observá-los, né? Muitas vezes ali lidar com eles sem que eles interfiram no processo ali que você está vivendo. Seguindo. A questão
né, da ansiedade, ela impede, em última análise, que a gente viva o processo, né? E aí o livro, né, do Tiago, né, enfim, isso aqui é uma preciosidade, né, fantástica. E quando a gente lê esse livro, a gente vê que o tempo inteiro está falando de um processo, né? São vários processos. E se você não se liga a essa ideia de processo, né, se você não vive o processo, o estado de presença, o estado de flow, a awareness da Gestalt, é justamente você estar no fluxo, é um processo, é um fluxo, e não um ponto, né? Você tem que se colocar no fluxo. A Barry Stevens, né, que é também uma grande estudiosa da Gestalt, ela tem essa frase, né, que eu acho muito fantástica. Aliás, um livro tem esse título: Não apresse o rio, ele corre sozinho. Se a gente pensar nos processos alquímicos, há todo um processo que precisa ser vivido, o processo mágico, né, o processo alquímico. Ele tem esse processo que muitas vezes até ele não tem que ser mexido, ele tem que ser deixado lá, né, para que ele ocorra. Se há interferência, há uma sabotagem nesse processo. E a ansiedade, ela nos impede de que a gente se coloque no fluxo de um processo. Enfim, a ansiedade, ela não é alquímica. Seguindo, aqui eu trouxe umas coisas da meditação, pouquíssimas coisas, mas isso aqui é tudo já comprovado. A meditação, ela vai aumentar a massa cinzenta no hipocampo e no córtex pré-frontal. Então, para efeitos de visualização, dos exercícios de visualização, é essencial. Ela aumenta a capacidade de atenção, favorece o humor, regula o cortisol, fortalece o sistema imunológico, colabora na melhora de sono e distúrbios alimentares. Existem estudos que mostram que até questões como diabetes, né, entre outras coisas, a meditação, ela de alguma forma vai melhorar sintomas mais graves. Mais um. E por fim, e aqui agradecendo mais uma vez, né, a oportunidade da gente falar desse tema, e dizer, né, que a minha experiência com a ansiedade, ela não é uma experiência simplesmente de alguém que... Simplesmente não, né? Não é uma experiência só de alguém que estudou sobre a ansiedade dentro da obtenção de um título de psicólogo. Eu vivi um processo grave de ansiedade em 2022, onde eu fui diagnosticado com um transtorno generalizado de ansiedade. É uma das formas mais brutas que a gente pode viver esse sentimento. A ponto de eu precisar, por exemplo, por 2 momentos, ficar simplesmente enclausurado no meu quarto. Eu não conseguia sair do meu quarto. Se eu tivesse num grupo maior de pessoas, eu tinha um ataque de pânico. Tinha, por exemplo, um muro lá na frente lá de casa, que eu olhava para esse muro e eu sentia um medo irracional, e nada mais é do que um muro. Uma vez que eu tentei me forçar para ir trabalhar, entrei no carro, e eu entrei no meu carro como se eu tivesse entrado num submarino, porque eu não sabia nada do que era para fazer para tirar aquele carro do lugar. Eu não sabia como usar uma chave, eu não sabia o que era uma marcha, não sabia sequer o que era um volante. Tive episódios de despersonalização, tive situações, né, de mesmo crises, né, de hipotermia, que eram sintomas mais graves que eu senti, porque realmente você sente como se você estivesse dentro de uma geladeira. Eu chegava no hospital como se eu fosse um esquimó, media minha temperatura, tudo normal, mas eu estava totalmente gelado, totalmente roxo. Isso tudo era fruto de
uma desconexão que, ao longo do tempo, eu criei com o meu próprio corpo. Eu criei com algo que, no fundo, é uma sabedoria. Hoje eu vejo a ansiedade como um alerta. Dentro de mim, ela é um sábio. Ela vira para mim e fala assim: opa, para. Está na hora de parar e refletir e olhar. E quando a gente faz isso, a gente percebe que o sintoma, ele é sempre uma poesia. O sintoma é sempre uma metáfora. Sempre tem uma historinha ali que está sendo contada. E quando a gente olha para aquele sintoma e a gente entende a metáfora, a gente fala com uma sabedoria que está dentro de todos nós, que é muito ancestral. E essa sabedoria, se ela nos coloca naquele lugar, é porque ela também sabe nos levar por um caminho oposto de integração. Então, se por acaso você que está vendo, né, essa entrevista até aqui, e você está sentindo alguma dessas coisas que eu falei, e que são horríveis, primeiro, procure ajuda profissional. Muitas vezes a gente não consegue sair desse lugar sozinho. A gente precisa de um profissional para nos ajudar. Use a sua rede de apoio. Família, amigos, pessoas próximas. Né? Coloque essas pessoas para caminhar junto com você. Tente, na medida do possível, exercícios físicos, especialmente aeróbicos. Eles vão ajudar, né, um equilíbrio dos neurotransmissores. Inclusive, se você estiver fazendo uso de medicação, a medicação vai ser favorecida pelos exercícios físicos regulares, ainda que poucos. Contato com você. E dentro disso, a autocompaixão. Você ter autocompaixão com você mesmo. Quando você faz isso, mesmo que você esteja ali, naquele lugar tão tenebroso, você vai sentir, de alguma forma, que há algo para ser celebrado. Pode parecer estranho, mas justamente nesse momento, quando você consegue fazer esse movimento, em algum lugar você vai aprender a desenvolver bom humor. E, por fim, humildade. Porque, no fundo, um processo exacerbado de ansiedade, como de depressão, como de qualquer outra doença grave, ela está nos ensinando, sobretudo, que nós somos vulneráveis. Somos e sempre seremos vulneráveis. E que quando a gente aceita essa vulnerabilidade, tudo fica muito mais leve. Para não dizer muito mais divertido. E para finalizar, eu gostaria, Marcelo, que você, por gentileza, levasse uma vez mais o meu abraço e o meu reconhecimento, a minha gratidão muito especial à Priscila, porque naquele momento, e desculpa se eu me emocionar, mas naquele momento, em 2022, ela foi uma das pessoas que me estendeu a mão e que, daquele jeito dela, vigoroso, preciso, ela me apontou muitos nortes que me fez voltar para um caminho de integração. Eu, sobretudo, eu admiro muito vocês todos, porque naquilo que vocês fazem, vocês têm muito compromisso, né, com todos nós que estamos acompanhando. E isso nos dá tranquilidade de saber que a gente está seguindo o caminho com pessoas, né, que têm, sobretudo, compaixão, têm empatia. Então, leve a ela sempre o meu abraço, que eu nunca vou esquecer, né, da mão que ela me deu naquele momento. E é isso, e muito obrigado a vocês. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que eu possa complementar, estou à disposição. Eu agradeço pela palestra, pela explicação, né? O pessoal que fica com ansiedade, a primeira ponta, geralmente, que vem falar com a gente,
parece que é generalizado, não tinha isso 10 anos atrás, né? E eu senti muito, tipo assim, minha ansiedade desapareceu a hora que eu me livrei de rede social. Então é óbvio e é inegável que TikTok, Instagram, Facebook, todas essas porcarias estão afetando o cérebro do planeta, né? E o que você falou é muito verdade. A Pri ela fica muito em cima, né? No Mayhem, normalmente a gente faz o boteco, encarregado de fazer a revista com as discussões, os debates e selecionar o que tem de melhor em volta de texto para a galera poder ler em casa e fazer uma revista física também, que é totalmente diferente. O pessoal fica o dia inteiro com a cara colada na porra do celular, né? E a gente ter esse cuidado, né, no Mayhem, né? E normalmente o pessoal que vai consultar com ela, vai fazer tal, sempre tem ansiedade no meio, né? E o que eu falo para todo mundo, a primeira coisa é, cara, se livrem de redes sociais. Eu mesmo eu troquei, você não precisa parar de ser informado. Vai para o YouTube. Cara, em vez de você ficar a cada 5 minutos virando ali, que nem um zumbi, e depois de 2 horas você pergunta para a pessoa, o que você viu de bom aí no TikTok? E ela não sabe nem te contar uma piada, uma coisa engraçada que ela viu, que o cérebro não está mais guardando. Eu decidi que eu escolho o que eu quero ver, e aí eu vou no YouTube, digito tal, e vou selecionando canais, porque o algoritmo do YouTube também é uma bosta, ele também está querendo competir, ele também está querendo criar caos, né? A Pri veio outro dia, o pessoal do Mayhem estava debatendo que os algoritmos aprenderam, então se você fica 10 minutos no TikTok e você para, ele sabe o que você gosta, mas ele também sabe o que você não gosta. Então era comum, às vezes ela estava lá no TikTok, ela tinha que fazer alguma coisa e parava, aí de repente via uma imagem, sei lá, de alguém fazendo mal para um bichinho, para um animal e tal, e aí ela ficava mal. E aí ela precisava de novo da porra da dopamina do aparelhinho. E isso, quem está assistindo, pode ver o que eu estou falando, deve acontecer com vocês. O aparelho aprende quando você vai parar de usar. E ele está programado para não te mandar só coisa que você gosta, mas alguma coisa chocante, alguma coisa de alguém que você não gosta, alguma coisa do seu inimigo, de parte política. Ele tem acesso a todas as suas informações. E a inteligência artificial desses aparelhos é gigantesca. Então ele é programado para te deixar ansioso, porque aí você vai ficar mais tempo. E se livrar disso é mesmo uma droga, cara, é difícil. Então quem está me escutando aí, tenta fazer esse exercício de ficar sem o celular e sem olhar essas porcarias por 3 dias. Nem vou pedir muito. Para ver a crise. É pior do que viciado em ópio. A pessoa fica com mais ansiedade, não consegue largar e respira, né? Mas depois passa. Depois de uma semana, 10 dias, 15 dias, hoje eu estou num ponto que eu tenho que colocar o celular no bolso, senão eu esqueço de olhar mensagem de WhatsApp ou coisa assim. E a hora que às vezes eu vou olhar, o pessoal que está atendendo, quem trabalha com isso não tem jeito, tem que ficar às vezes tal. E eu vou responder dúvida de alguém, eu vou olhar e vou programar alguma postagem, eu vou gravar alguma coisa. Eu fico, às vezes, sentado olhando e folheando aquilo lá, eu não consigo mais reconhecer o Instagram que eu usava, sei lá, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Porque ele não te apresenta mais as pessoas que você segue, ele apresenta sugestões para você, que é uma coisa muito diferente. Né, uma coisa tiktokeada que já é um negócio. Eu nem vou entrar nesses méritos de que o TikTok que a gente tem no Ocidente é muito diferente do TikTok que tem na China. A gente entrevistou, dá uma olhada nas entrevistas um pouquinho atrás, a gente entrevistou um mago que mora na China. E ele estava explicando como é que isso é usado para propaganda, né, para guerra psicológica mesmo. Né? Nem daria jamais, eu já estou fazendo vários parênteses aqui. Mas, enfim, Luciano, obrigado só de você ter dado essa luz para a galera que tem esse problema, começar a falar, peraí, eu estou nesse processo, vamos buscar uma ajuda, eu acho que já é fantástico. Robson, Pedro, querem falar alguma coisa? Eu vou pedir assim, Pedro, começa, considerações. Bom, Luciano, achei maravilhoso o nosso bate-papo. Eu sou
super nerd. No fim, eu me formei em educação física e eu estudava todas aquelas matérias maravilhosas de bioquímica, de anatomia. Então, você falando isso foi tipo um bálsamo para os meus ouvidos, que fazia muito tempo que não entrava muito nessa parte técnica. E é muito legal ver como a gente consegue fazer tantas correspondências. No meio do caminho, eu queria ter falado um monte de coisa, então fui anotando aqui porque eu não queria atrapalhar. Então, vamos ver o que eu consigo resgatar aqui das memórias. A primeira parte que me chamou muito a atenção é essa questão do cérebro ter essa natureza de afinidade, vamos dizer assim, com as más notícias, né, com as coisas ruins. E eu acho que faz super sentido, porque ele é programado para sobrevivência, né? Se a gente não consegue entender, identificar aquilo que é ruim para mim, o ser humano não teria chegado até onde a gente chegou até agora. E pensando até sobre isso, imagina o nó que deve estar o nosso cérebro nesse momento, pensando com todos os estímulos que a gente não consegue mais distinguir de fato o que é mal ou não para o nosso cérebro, então deve estar um caos dentro das nossas cabeças. Isso que o Marcelo estava falando das redes sociais, puta, bombando infinito, multiplicando esse processo. Mas, enfim, eu acho que daqui a gente consegue tirar a ideia da importância de tudo isso que você está trazendo como uma prática. Eu super entendi dentro disso que você está propondo, um sistema para a gente poder praticar e gerar até uma higiene do nosso cérebro, talvez. Eu não sei se essa palavra é adequada, mas, enfim. Então, eu acho muito bom. Óbvio que eu fui anotando aqui um monte de cristais que super favorecem essa liberação de energia do cérebro, da cabeça, dos pensamentos que vão se acumulando. E como você comentou lá da seta do Buda, né, cara, o pensamento, não tem como a gente fugir do pensamento, a gente aprender a trabalhar com ele, porque é uma potência que a nossa mente tem, né, a capacidade de racionalizar. Então, eu ficava pensando muito numa pedra chamada indicolita, é a turmalina azul. Ela é perfeita para ajudar a liberar toda essa carga que a gente vai acumulando nessa mente. E eu estou pensando muito nessas memórias, né? Eu traduzi aqui como memórias, né? Esses acúmulos desses registros. Então, em algum lugar, isso fica sintetizado como memória. Seja uma memória emocional, num campo emocional, mental, enfim, os subcampos que a gente estuda tanto aí na magia, elementos e tal, né? Então, cara, que legal esse direcionamento, trazendo uma parte mais técnica, a gente consegue casar muita coisa para a nossa prática individual. Eu tinha escrito aqui também uma outra ocasião da ansiedade, muito ligado a esse deslocamento da nossa consciência na linha do tempo, né? Eu acho que a ansiedade vem muito da nossa projeção no futuro. Então, depois você falou daquela parte das ilusões, como se fosse uma simulação que a gente vive, e é bem isso, né? A gente fica tão apegado a uma realidade que não existe ou que está no nosso futuro que a gente não consegue, a gente se desprende do momento presente. Então, e aí você complementou na sequência, né, a respiração com uma técnica que traz para esse momento presente. E é muito legal ver hoje no mundo como essa ideia do mindfulness está se propagando bastante, porque até então era só uma coisa dos esotérico, hippie, maluco, que meditava e vamos fazer um pranayama yoga, já era coisa de ET. Então agora, tipo, a ciência trazendo, porque o mindfulness, você respira e a atenção plena, o foco no momento presente. Então a gente fala tanto dos malefícios aí que estão acontecendo hoje em dia, mas também tem coisas boas, então pensa aí como muitas coisas estão sendo comprovadas cientificamente, e eu vejo isso com olhos muito positivos e muito importante esse esclarecimento que você veio trazer para a gente em relação a tudo isso. E essa respiração como uma chave. Curiosamente, aquele cristal que eu falei lá atrás, a indicolita, também é um cristal extremamente poderoso para liberar obstruções que a gente tem no nosso canal de respiração. Então, olha como talvez seja uma pedra poderosíssima para trabalhar a ansiedade de forma indireta, ela trabalha tudo isso, mesmo que não tenha nada escrito sobre isso na teoria da pedra, né? Então, muito legal o estudo que a gente vai tecendo aqui com a exposição muito legal que você trouxe. E acho que, cara, eu adorei, foi maravilhoso poder te ouvir, já vou ouvir de novo, porque são muitos termos técnicos e vai passando, eu vou anotando e só agradecer, foi ótimo, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilhoso. Robson Belli, suas considerações finais. Bom, agradeço a citação na palestra de hoje sobre o material do meu curso. E eu queria dar um recado para a galera que pratica magia.
para ter bastante cuidado com essa questão da ansiedade, porque muitas vezes isso leva a paranoia e a problemas ainda piores. Então, é muito importante mencionar essa questão, porque as pessoas têm uma visão muito idealizada da vida e da própria magia, muitas vezes, quando elas vêm para ela sem conhecê-la corretamente, achando que a magia vai resolver todos os seus problemas e com sirim-lim-pim-pim as coisas se resolverão, e não são tão simples assim. Magia é muito mais sobre autoconhecimento e desenvolvimento do que sobre uma fácil resolução dos seus problemas. Eu recebo todos os dias pedidos de pessoas: será que se eu aprender tal problema, tal sistema mágico, eu vou resolver esses problemas meus? Eu falo, calma. Talvez você querer aprender magia só para resolver esse problema seja um problema ainda maior. Vamos dar um passo atrás. Ô, Robson, é igual o pessoal que chega e fala: Ô Pedro, me fala qual é a pedra que cura isso aqui, hein, que eu tô precisando dela. Me manda 1 quilo aí. Pô, não é aí, não é por aí, né? Não é por aí. Ele tinha que ter essa pedra antes do problema, né? Então, a gente costuma deixar bem claro algumas coisas. Não venha para magia se você está tendo problemas. Se você quer utilizar magia, utilize para não ter esses problemas. Então, bastante cuidado, pessoal que quer se envolver com magia e não tem uma visão muito adequada ainda. Se você nunca estudou magia antes e quer aprender magia de maneira ordenada, tranquila, converse primeiro com quem pratica magia. Entra no Mayhem, entra no Secretum Secretorum, procura um pessoal que pratica e conversa com eles primeiro, antes de você querer entender o que é a magia sem você mesmo ter experimentado ela. Então, o Mayhem é um ótimo lugar, é um lugar seguro, onde as pessoas podem entrar e ter acesso a vários tipos de conhecimentos diversificados. É um grande hub de conhecimento, onde pessoas sérias vão conversar com você de maneira direta sobre essas questões. Então, eu recomendo muito que as pessoas tenham bastante cuidado no achar que eu vou resolver todos os meus problemas com magia. Calma lá, amigo. As coisas não são tão simples assim. E ainda mais quando o assunto é saúde mental, eu gosto de frisar que eu penso muito parecido com Israel Regard, que se você quer praticar magia e não está na terapia, dê um passo atrás. Vá para terapia primeiro, e aí você vem para magia. Porque não dá para continuar alimentando o esotérico maluco por aí, né? Porque, infelizmente, hoje, na idade da ansiedade, né, que a gente está vivendo nos nossos tempos, não é possível a pessoa praticar magia e ter essa carga sobre si, igual o Marcelo falou. Ele encontrou o caminho para ele se livrar de toda a sociedade saindo de rede social. Mas eu vou dar uma recomendação. Se você não sabe se você está com ansiedade ou não, conta mesmo, numericamente. Quantas vezes você olha o seu celular, quantas vezes você clica no seu celular para ver se tem alguma mensagem, alguma notificação de alguma coisa lá por dia. Faz uma contagem, um dia só. Vai lá e conta, para você ver o seu nível de ansiedade. E você vai começar a perceber o quanto você precisa de ajuda, tá? Então, recomendo muito buscar terapeutas, procurar psicólogos como o André, como o Luciano. Procure ajuda. Ansiedade não é brincadeira. E quando ela é misturada com magia, ela pode se tornar um problema ainda maior. Então, cuidado. Para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, robsonbl.com.br, tem quase tudo que eu faço lá. Está sempre desatualizado, porque eu sempre estou fazendo algo novo, né? Então, eu não dá tempo de atualizar, eu atualizo a cada 2, 3 meses o site, então fica desatualizado um tempo sempre. Então é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado, Luciano. Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado, Pedro. É isso aí. Valeu. Luciano Guimarães, suas considerações. Então, Marcelo, isso que você falou é essencial. A questão das redes sociais.
E aqui eu vou deixar um recado especialmente para quem é pai. Cuidado com a rede social, com as crianças, porque tem alguns processos de desenvolvimento infantis que, se eles não forem vivenciados na infância, você raramente vai conseguir desenvolvê-los depois, ou vai fazer isso a um custo muito grave. Então, por exemplo, todos nós aqui, tem certeza, na nossa infância, se você tinha ali que contar uma historinha, contava a historinha, você tinha que imaginar o dragão, você tinha que imaginar o príncipe, o rio, a montanha, o anão. E pode parecer uma coisa boba, mas esse processo da imaginação, de criar essas imagens, de criar a história, de ver aquilo ali no livro, de ler as letrinhas e não ficar vendo o vídeo tudo prontinho, isso está acabando com as nossas crianças. Sabe, eu tenho pacientes, né, tem alguns clientes que são crianças e a gente vê como que elas estão cada vez mais perdendo seu desenvolvimento cognitivo em razão de redes sociais. Então, tem que ter limitação séria para elas. E para nós, né, como você bem disse. Pedro, é interessante porque o fundador da bioenergética, né, esse livro aqui interessante, entre outros, o Alexander Lowen, ele era um profissional de educação física. Depois é que ele vai fazer medicina, porque no processo terapêutico dele, ele faz uma releitura da psicanálise à luz do que ele conhecia de educação física, né? E aí eu acho ele muito fantástico, né? E ele trazer essa questão para o corpo. E você citou uma questão que eu acho fundamental da respiração, que se a gente pensar do ponto de vista fisiológico, a respiração, ela é a nossa comunicação entre o nosso consciente e o nosso inconsciente, porque ela é um processo que, em geral, ocorre inconscientemente, né? A gente não está o tempo inteiro pensando na respiração, mas é o único processo inconsciente que a gente pode torná-lo consciente quando a gente faz um exercício, quando a gente pensa nela, quando a gente toma consciência dela. Então, como que ela é a própria metáfora, né, do que ela faz para o corpo, como que ela é interessante. Então, adorei essas suas pontuações. E Robson, fantástico, né? Realmente, não busque algo que vai agravar seu problema, né? Cuide primeiro desse problema para depois você se abrir às outras experiências, né? E, no mais, agradeço, né, a todos vocês, mais uma vez, essa oportunidade. Espero que eu possa ter contribuído para essa discussão, né, que é tão necessária e tão presente no dia de hoje. Maravilhoso. E para vocês que acompanharam a gente até aqui, cara, muito obrigado. E seguem o canal, aperta lá o sininho. Eu estou vendo que quando o pessoal comenta, dá para ver quando o cara assina ou não, tem um símbolozinho ali que o coisa. E muita gente que às vezes assiste tudo, comenta e não está seguindo o canal, cara. Então faz uma gentileza, não custa nada. Aperta, a gente está com 40 e poucos mil, a gente gostaria de chegar bastante, porque aí o YouTube reconhece a gente, né? E percebe que esse trabalho é importante, porque senão a gente vai ficar perdido nesse monte de corte do flow, funkeiro, aí outras coisas, né? Essa entrevista aqui, ó, 569. Então, pensa que a gente tem aí, vezes o que, 1h30 que a gente está conversando de um assunto super profundo. E essa é uma daquelas entrevistas que você vai ter que ver várias vezes. E a gente gravou várias com gente, assim, muito boa em campos, assim, todos os campos importantes do ocultismo. Então, se você é novo aqui, dá uma olhada, já segue o sininho para quando aparecer uma entrevista nova, você souber ser avisado. E dá uma olhada nas playlists, porque assim, é muita coisa legal, muito material bacana. E, às vezes vale a pena você assistir uma entrevista de 4, 5 anos atrás, porque essa entrevista, por exemplo, do Luciano, daqui 10 anos ela vai continuar sendo útil. Então a gente tem focado nesse tipo de projeto mesmo, né? Obrigadão, galerinha. Luciano, Pedro, Robson, o André, que tentou vir, mas acabou a luz e ele deve ter ficado muito triste em casa hoje, porque ele é psicólogo também, é um assunto que ele adora. Então vou mandar um beijo pro André e para você que está em casa, e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.